Saravá, irmãos, aqui é Cristiano Trevelino. Eu sou o Jack. Nós somos do canal Mais Um na Banda e hoje nós estamos aqui com o nosso irmão e sacerdote Antônio Bispo. Bispão, é um prazer, cara. Prazer também, Receber a gente. Esperei sua visita. Aqui estou. Chegou. Bispo, se apresenta, fala o nome dessa casa pra gente. Antônio Bispo, sacerdote dessa casa, que é o Templo de Umbanda dos Filhos da Vovó Maria. Eu e minha esposa somos dirigentes a Ludinha, né? Espero que ela apareça daqui a pouco. Vou falar um pouco. É um terreiro assim que ele é formatado assim, de uma forma. A gente idealiza e nunca acontece o que a gente pensa. Você comentou isso um dia. Sim. Eu pensei num monte de coisa. Aí quando foi acontecendo, não foi como eu pensei. Parece que tem vida própria. Né? Eu participei sempre de um terreiro que era muito tradicional. Não é um terreiro que tinha uma visão mais moderna da coisa. Fiquei 7 anos lá, cabalisticamente 7 anos, trabalhando como médico da corrente. E quando eu abri o terreiro aqui, eu tinha uma ideia assim de fazer uma coisa nova, nos moldes do tempo escola que o Rubens sempre idealizou, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, não rolou isso daí. Eu acabei virando, eu acho que a gente está um pouco disso com a gente, a nossa vivência de terreiro mesmo. A essência, meu amigo. Acabou sendo um terreiro tradicional. Mas a gente tem essa coisa assim da abertura ao conhecimento, né? Então eu incentivo muitos médicos da casa a estudar. Direciono bem eles, quem eu conheço, né? Tem uns que eu conheço que eu indico, tem uns que eu não conheço, que eu conheço e não indico, e tem uns que eu não conheço e vou tentar conhecer também. Sim, é importante. Para tentar passar boas coisas, né? Então a gente foi formatar esse terreno de uma forma um pouco assim, uma gerência tradicional. O Cristo esteve aqui tocando com a gente um dia, né? Prazer. Então o ritual é parecido com o que eu já fazia, a gente colocou algumas coisas novas aí, mas a gente traz toda essa raiz, um terreiro tradicionalista, de Umbanda. A Umbanda sempre foi presente na sua vida? Não. Eu sou daqueles que veio na hora do aperto. Valor 29,99, dízimo 9. Sabe, eu escrevi um texto e até falou assim, eu estava contando sobre isso. Eu acho que hoje não é mais bem assim, né? Vem pelo conhecimento, porque tem um negócio efervescente da Umbanda, essa magia da Umbanda, é legal, mano. O jovem vê aqui e fala, que bacana, mano, porque hoje tem um fundamento, né? Você consegue explicar algumas coisas que antes não explicava. Eu acho que o maior crédito para o Rubens mesmo é isso, essa abertura que ele deu do conhecimento, de você fundamentar as coisas. Né? Então a gente não fala mais das coisas assim, porque é. Não, tem um fundamento, tem um porquê de ser. Sim. Eu acho que Hoje tudo tem explicação, né? E o Rubens ele é admirado por nós por causa disso. Ele é odiado pelos outros também por causa disso. Pelo mesmo motivo. Ele desencaixotou aquela banda de caixinha. E outra, ele botou uma ciência em tudo, né? Sim. Fundamentou ali. Fundamentou as coisas, você consegue conversar e explicar. Aí eu vim para Umbanda por quê? Agora vamos contar. Quando o Alexandre Comino, o irmão do mestre, meu amigo, Grande abraço aí, Ale. pessoa mais do que querida e amada nessa casa aqui, ele gravou um vídeo uma vez no nosso sacerdócio, dando depoimento de cada médium. Foi o Raça que fez, ele deve estar aí esse vídeo aí. Tá? Ele vendeu, deve estar na escola dele. E ali eu fiz um depoimento que eu fiquei muito emocionado. Eu espero não ficar de novo. Você pode ficar. Deixa fluir. Eu passei uma boa parte da minha vida, mais ou menos dos 14 e os 26 anos, mais ou menos, vivendo uma vida que não era minha, imerso nas drogas. Vamos falar sobre isso, né? Fui um usuário de droga de todos os tipos e de todas as maneiras possíveis e imagináveis eu usei. E durante esse tempo eu vivi uma vida assim, parecia uma Matrix, não dava, não encaixava, as coisas eram uma coisa errada, eu não entendia direito isso aí. Passou o tempo, a gente vai convivendo com isso e dentro desse conflito todo, eu encontrei com a Lutz, que é minha esposa hoje, e muito por causa dela, eu tomei uma decisão, né? Porque aquilo já estava destruindo algumas coisas que eu pensava em consolidar na vida. O amor, a família e o trabalho. O estudo, né? Eu estudei bastante, mas chegou uma hora que eu não conseguia mais. Aí eu comecei a procurar ajuda. Então eu fui em 2 locais.
com Narcóticos Anônimos, na igreja. Eu acho que eu sou um grande evangélico. Eu lembrei de uma coisa. Eu já frequentava centro espírita kardecista sempre. Porque minha mãe é uma senhora humilde, que era diarista faxineira, ela trabalhava com um advogado que era médium, palestrante, kardecista. E ele insistia que eu frequentasse a mesa kardecista, porque ele achava que eu tinha habilidade forte, e enxergava alguma coisa que eu não via, e ele também não falou, mas hoje eu consigo entender por isso eu entendi. Só que eu ia para o centro espírita e dormia. Eu entrava lá, me dava um sono, passei até alguns vestidos, caí na cadeira assim. Fiz tratamento lá na Moça do Amaro, nada adiantou. Passaram-se 10 anos, um dia, o Dr. Rodolfo, esteve aqui na minha casa há pouco tempo, ele falou assim: Toninho, eu fui num terreiro de Umbanda, eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. O instrutor Rodolfo, ele era espírito. E eu senti que é para você. Eu senti. Ele tem um mentor encarnado. Esse terreiro de Umbanda fica na rua Alves Ribeiro, aqui pertinho da gente. A gira de terça-feira, vai lá. Assim, eu vou me meter com macumbeiro, cara, pelo amor de Deus. Primeiro pensamento. Agora, no fim da vida, eu quero me meter com macumbeiro, não vou. Demorou alguns meses, mas o desejo de tentar e receber algum tipo de ajuda foi mais forte, eu fui. Então, o primeiro contato com a Umbanda foi assim. Primeiro que o terreiro era suave, né? Muito suave, não tinha essas coisas muito agressivas que alguns terreiros de Umbanda têm. Então o tratamento era legal, as pessoas tratavam legal, o consulente que lá era bem tratado, tinha uma atenção. E o trabalho em si era assim, sempre incorporava a mentora da casa que era uma preta velha. Aí a preta velha incorporado, eu já senti uma paz, fazia tempo que eu sentia. Aquele culto ali, eu falei, nossa, não é nada para pensar. É maravilhoso mesmo. Aí eu me consultei com um caboclo e falou assim, cada um incorporava a sua entidade de frente. E esse senhor que eu fui ser consultado era um senhor de cor, ele incorporou um caboclo, chamava Tabajara. Ele entrou no diálogo comigo, eu não falei muita coisa, ele falou assim, eu vou te ajudar. Me indicou assim, não vai para ajudar agora, vou ter um trabalho com ervas. E eu achei simples, né? Nada demais, né? Por que não fazer, né? Aí fiz, voltei lá por causa do ambiente, o ambiente me atraía, né? Cheio de fumação gostosa, voltei uma vez, duas, três, e só depois de alguns meses, acho que uns 6 meses mesmo, consumindo 1.000 euros, eu percebi que eu não estava usando mais droga, fazia tempo já. Eu nem percebi isso. E aqueles conflitos, as coisas conflitantes também tinham passado, eu tinha muita visão também, que eu não sabia se era efeito da droga ou se era realmente obsessor. Hoje eu acredito que é obsessor, não fiquei, é uma legião. E eu parei de usar droga assim, sem perceber, do convívio com o mundo, sem fazer um trabalho específico para isso, né? Como é normal de fazer, né? Não, só do convívio, outra coisa leve, suave, foi me levando, e eu não usava mais. E quando eu ia para essa guia, eu levava minha filha, hoje ela tem 22 anos, né? Ela tinha 6 anos, bem pequenininha. Ela sempre foi comigo. Ela também adorava, porque era um local muito familiar. É um local que a gente se sentia acolhido, né? Achei aquilo maravilhoso. Passou uns tempos, um belo dia, eu chego no terreiro e está fechado. Ele fechou. Não se sabe por quê. Sem aviso. Sem aviso nenhum. Nós ficamos um bom tempo. Ela tinha 5 anos, nós voltamos ao interior de Umbanda, ela tinha 10. Então passavam 5 anos sem ter um contato com a Umbanda. Porque eu só conhecia esse terreiro, eu não tinha muito. E esse intervalo, como foi? Esse intervalo eu já tinha me livrado dos obsessores. Então, como eu já estava praticando algumas coisas que faziam bem, eu continuei com a hoje da guarda. Eu tive um hábito de orar todos os dias, né? E eu já sentia alguma coisa, porque lá nesse terreiro, eu passava com um senhor, o senhor Arturo, depois a gente tinha de amizade até. E no passe, ele me falou assim, fecha os olhos.
né? Aquela vozinha mansa. Aí eu fechava os olhos, eu sentia que Deus caindo, ele abriu os olhos, me assustava, né? Eu disse, calma. Mas ele nunca falou o que está acontecendo. Só que apesar de ser bacana, eles nunca são assim incisivos de explicar, né? Então eu sentia algumas coisas lá. Eu sentia muita coisa. E hoje eu sei que naquele momento que eu estava ali, eu estava incorporado. Eu só incorporava porque eu não permitia. Então, me dava um susto, eu comentava com a Lourdes. Olha que interessante. Mas como foi com o senhor mesmo? Eu disse, Lourdes, eu vou naquele terreiro, ela não ia, tá? Não gosto não. Já fui desse também. Lourdes, eu vou no terreiro e tem um momento ali do passe que eu sinto como se estivesse caindo, fosse. Nossa, você é muito fácil, você é influenciável demais. Eu quero ver fazer isso comigo. Entendeu? Então, tem umas sensações. Então, nesse espaço que eu fiquei sem a Umbanda, eu senti falta daquele contato. Aí aqui, eu tinha alugado aqui, eu tinha uma secretária, um show de uma empresa, e ela foi trocar de Umbanda. Então ela via que eu tinha um Oxalá, né? Tinha algumas imagens, né? A senhora chegou e falou, nossa, não tem um terreiro, muito bom terreiro. Mas vou lá hoje. Eu estou indo lá agora, me encontrei amanhã, não estou lá, peguei minha filha Beatriz. Disse, filha, eu tenho uma avó, ela estava com 10 anos. Então nós fomos no terreiro. Então nós chegamos a um terreiro, fiquei na primeira fila, eu e ela, pequenininha, trabalho muito bonito, abertura, o hino, oração para a nossa Umbanda. Parece que vai ser uma coisa entre você, uma satisfação. Chamou minha ficha e eu entrei no congado. Fiquei de frente com um caboclo procurando uma mulher. O caboclo começou um diálogo ali, que eu estava entendendo o que está acontecendo. E ele foi nas minhas costas, talvez para puxar alguma coisa que estava me acompanhando, né? E a hora que ele foi, ele pensou assim, imagina uma luz branca na sua frente, eu incorporei. A primeira coisa comprida e foi algo visceral, né, incontrolável, foi uma incorporação que nunca mais aconteceu. E a minha filha estava na primeira fila olhando aquilo, ela ficou horrorizada. E demorou um tempo, viu outros caboclos aí conversando, o caboclo odiado ali. E a hora que eu voltei, porque apesar de ter sido muito forte, eu tinha alguns momentos de consciência e momentos de inconsciência. E quando eu voltei nesse transe, eu saí correndo lá. Assim, nunca mais eu vou num lugar desse, colocar coisa em mim. Nunca mais eu vou. A minha filha me chorando dentro de casa. A minha filha nunca mais entrou no terreiro. Até hoje. Hoje ela é médica. Ah, bom. Então, assim, para o primeiro sentimento com a religião de Umbanda que eu tenho é gratidão. Gratidão pela transformação que teve na minha vida. E o segundo, que quando eu falei que eu nunca mais voltava, na outra semana eu estava lá. Porque aconteceu alguma coisa e agora eu quero saber o que é isso aí, não. Ela O que busca no questionamento. está acontecendo? O que é isso aí? Eu preciso de respostas, porque não é possível. Porque eu voltei lá outra vez, incorporei de novo, toda vez que eu ia lá. Saber assim, sou um médium, né? E vivenciar isso tem. É muito diferente. Aí vem aquele conflito, porque eu sei que existe. Eu estou recebendo o espírito do meu corpo. Está acontecendo um fenômeno mediúnico. E aquela pessoa não consegue explicar o que está acontecendo de uma forma racional. É assim mesmo, eu entrei para a corrente para desenvolver, nesse mesmo terreiro. Fiquei 3 meses lá. Era muito tradicional. É aquele terreiro que você faz poucas perguntas e tem poucas respostas. Se você perguntar demais, você já está invadindo, você já é chato. Está no seu tempo, quer saber. Então nessa época, eu descobri o Vale dos Orixás e comecei lá a fazer algumas oferendas, né? Comecei a ter contato. Por conta própria eu comecei a desenvolver sobre ele. E lá no Vale dos Orixás pegou o jornalzinho da Sagrada. E eu vi lá um anúncio de teologia de Umbanda que tinha comigo. Isso foi em 2008. Aí eu pensei, acho que muita gente deve pensar isso hoje em dia. Quem sabe esse cara tem alguma resposta nessas coisas que eu não sabia. E eu fui fazer o curso com ele. Então até o erro. Eu não saí mais lá.
comecei a conhecer, e o conhecimento abre portas, janelas, é uma coisa maravilhosa. E dá para dizer que vivenciar essa questão, essa primeira incorporação, vivenciar a mediunidade, ela foi um divisor de águas na tua caminhada? Sim, porque até então eu era apenas um observador. Eu estava recebendo uma ajuda, muito grato, mas eu era um observador. Era como um consulente que vai e volta. Eu não me sentia inserido na religião. O dia que eu incorporei, eu falei assim, aquela coisa assustadora, né? Sou médium. E agora? E agora? Que nome de um livro. O que eu vou fazer com isso? Sim. É um pouco assustador isso daí. Então, teve um tempo e espaço assim que eu fiquei assim mesmo, sem saber realmente o que fazer. Mas eu queria saber. E aí você foi em busca desse conhecimento. Em busca de conhecimento que pudesse fundamentar, explicar e responder algumas dessas questões. Então a gente pode dizer que essa busca pelo conhecimento, na sua visão, obviamente é importante para um banda. Imprescindível, você diria? Imprescindível. Eu acho que nós estamos em uma fase que é a consciência religiosa de um tempo. Nós temos consciência religiosa católica, mas não pode existir. Nós estamos formatando isso agora. Nós estamos sendo privilegiados, nós estamos privilegiados, nós estamos fazendo parte disso. Sim. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão me ensinando experiências e vivências. E a pessoa que, por exemplo, como eu hoje está vivendo isso, na dignidade, sabe? Depois de viver isso que estão fazendo, mais uma banda. E aí também se torna mais um. Na banda. Não estou sozinho. Não estou sozinho, né? Sou mais um aqui. Estamos juntos, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente pega é nos sentidos, né? Mas no primeiro momento, mas no segundo momento você tem que ter o fundamental que você está vivendo, que não dá mais, porque é a explicação, é o fundamento, são os porquês, né? Precisa entender, precisa entender, até para poder explicar. Sim. Porque nós somos todos, a partir de você ser médium, está vestido de branco, com as suas guias trabalhando e atendendo as pessoas, você tem que saber o que está fazendo. Alguém vai te questionar. Alguém vai te questionar também querendo estar, mas tem que entender antes de estar ali. Todo médium se torna uma chave de entrada ou de saída. Esses médicos, com certeza, eles vão trazer outras pessoas para a religião. Né? Não é só um sacerdote, só um terreiro. Né? Às vezes a própria consulência, que na minha opinião a consulência que vai, uma consulência no terreiro de Umbanda são bandistas. Mesmo porque eles levantam e falam, não interessa a sua religião, mas você está dentro do terreiro de Umbanda, você é um bandista. Nesse momento você é um bandista. Essa consciência. Então, essas pessoas também trarão outras pessoas para dentro da religião. E a partir do momento que elas sabem o que é, por exemplo, um pai Ogum, qual é a atuação de um pai Ogum, isso na assistência. Eu acho que todo médium bandista, eu sou parte desse ponto também. Todo médium de Umbanda, no mínimo, deve saber sobre a sua religião. Por isso que o grupo religioso dentro de uma casa de Umbanda é chamado de corrente, né? Porque é um elo que vai prendendo o outro e vai buscando aquilo que é realmente uma força. Um fortalecendo o outro, é interessante o que você falou, porque na Sexta-feira Santa, o terreiro está aberto, a consciência faz 2 anos, mas ele já está fundamentado há 3 anos. Quem trabalhava sozinho, escondidinho, né? Ele estava ali, primeiro se preparando, ele já estava forte, né? Para poder abrir uma porta com pessoas. Então nós estamos voando, eu, a Lourdes aqui, mais um Ogan e 2 pessoas trabalhando sozinhos. E nos tempos para cá eu recebi uma mensagem do Exu da casa, que eu sou morador. Interessante nós de Exu, né? Faz um programa só de Exu. Só de Exu. Porque quem é Exu, né? Exu, mas calma aí, Exu não é um demônio? Uma coisa interessante é que a guia do Exu ele tem umas contas cristal e uma firmeza cristal. E foi questionado por uma pessoa muito antiga da religião. Eu acho interessante que a pessoa vem aqui na minha casa e fala assim, eu tenho 30 anos de Umbanda. Eu falo assim, legal, eu tenho 10, sei lá, 7, né? Mas e aí? O que você tem para me dizer? Que essa guia não é de Exu. Exu. Quando ele veio aqui, que ele incorporou, ele disse que ele falou, né, eu venho aqui
com permissão de Oxalá. E eu bato a cabeça no Congá. Ele não se vê de costas para o Congá. Então tem um momento em que ele formatou assim eu chamo de missa, né? Que eu tinha pronto para dar. Para Sexta-feira Santa. Então eu estava ali desincorporado, de fazer umas orações, de tirar algumas coisas, tinha um ritual de fazer uma cruz de velas, risca as pessoas primeiro, fecha o corpo, os médiums, faz um ritual bem elaborado, bacana, bonito, e a consciência falando para aquilo, eu achei lindo, né? Esse ano, eu perguntei para eles, podemos batizar a consciência se quiser, mas foi isso que você fez comigo. A intenção sempre foi essa. Aí eu falei para as pessoas, quem quiser se batizar na de Umbanda, não precisa ser médium. Você traz uma guia, deixa lá uma guia branca, fininha, e uma rosa branca. E você vai ser batizado. Aí foi uma surpresa maravilhosa. Veio um monte de gente para ser batizado, de pessoas de outros terreiros, de pessoas que eu não conhecia, que não eram da consulência, mas ficavam sabendo, né, que a gente colocou no Facebook, a pessoa fica sabendo, veio. E foi batizado. Na Umbanda. Porque quis. Não porque o pai o aceite, né? É importante esse ritual. E é bacana. Acho que não quero fazer isso para não expor. Quem da consulência quer se batizar no de Umbanda? Que se sente. O primeiro terreiro que eu frequentei tinha isso, né? Se sente à vontade. Tinha isso também. Eu acho legal isso. Inclusive fazia até outra coisa. Às vezes ele falava assim, vamos fazer um casamento? No meio da gente. Quem quer casar religiosamente agora? Não vai ter papel, não vai ter nada, mas vai ter a mão, né? Tem a bênção. Do espiritual. Aí os casal levantavam ali na hora, descalço, com a roupa do trabalho e casavam ali, religiosamente. É bacana, é gostoso isso. Eu achei uma ótima ideia. É mais ou menos. Outra coisa, Bispo, que eu gostaria de abordar com você, eu já tive a honra de vir aqui no Agenda do Bispo. Foi um prazer poder tocar aqui, estar junto com os irmãos. Eu acho que o objetivo é esse, a gente desmistificar cada vez mais e unir, né? Então ele me recebeu na casa dele, me senti em casa e eu percebi que tem bastante jovem na sua casa. Bastante jovem. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa Umbanda mais jovem agora. Só que tem uma coisa que acontece, a gente não planeja. Aí tem uma vez que você para e olha assim, nossa, realmente. Primeiro vê os meus sobrinhos. Lembra o Caboclo, em algum momento ele discurso na primeira incorporação do Zé, ele falou uma religião que virá para unir as famílias. Assim. Quando tinha o terreiro de Umbanda, foi maravilhoso, porque essa filha minha que disse que nunca mais tinha estado de Umbanda, ela falou assim, pai, eu vou te ajudar ali na porta. No primeiro dia. No segundo, ela estava aqui, ajudando aqui na gira em si. No terceiro, está se envolvendo. Passou-se um ano, ela já é médica da casa, já trabalha. Então, de fato, unir a família. Veio minhas sobrinhas também. Eram 3 sobrinhas de uma vez. Elas eram na consulência, olharam, tio, eu não posso. Pode. Posso viver isso? Eu sei o que se você quer, venha. Desenvolveu, estão trabalhando. É uma coisa simples, mas só para não perder o fio da meada. Que o bispo falou, é o querer. Ninguém força ninguém está dentro do terreiro. Né? Também tem muito isso lá fora. Quem está fora fala. Que aí entra e nunca mais sai. Não. Você entra quando quer e sai quando quer. E tu quer sorrir, sai com sorriso, não sorrir. Continua sorrindo. Continua sorrindo e volta, vem visitar, não se abraçar, não se amar, não tem porquê essa rixa, né? Ou você é ou você não é. Você é o que você quer. Você está onde você quer. Você está aqui o que você quer também. Você tem que deixar bem claro. E tem uma das sobrinhas que tem 13 anos, né? Antes disso, veio na consulência 2 meninas, né? Muito novinhas. E elas pediram para entrar. Porque aqui no terreno eu faço isso, né? A pessoa vem, se encanta e pede para entrar. Se ela não pedir para entrar, ela não entra. Então ela me pediu, posso vir? Pode. Só que tem uma coisa, filha, você está com a sua irmã, sua irmã é maior de idade? Você vai pedir para o seu pai, para a sua mãe escrever uma autorização para você frequentar o terreiro. Super importante. Ou ele vem com você, ou ele fala para você assim Tem um depois. respaldo, né? Então ela trouxe, botei ali embaixo do meu xalá. Os pais não estão aqui. Não, os pais não. O pai vem, deixa na porta e embora. Isso é fantástico, cara. Me respeita, né, a caminhada dela. Então veio uma menininha que é Yasmin, ela veio com 13, agora já é veterana, com 15 anos. Ela é veterana na casa. Tem minha sobrinha que tem 13, tem o Rafael, que toca tabaco, que é nota 10 esse menino. Os pais dele são o Reginaldo Oliveira, o Fernando, que eu agradeço muito.
por ele ter permitido esse menino estar com a gente aqui. O Rafael tem 15, o Ju tem 17, tem a Lígia que tem 16. Eles só não trabalham com atendimento. Mas eu imagino que essas meninas, esses meninos, com 15 anos, alguém sabendo toda a xaxé, né? Imagina se eu tivesse a oportunidade de 15 anos, tá? Como seria minha vivência hoje, né? E eu sempre pergunto para eles assim, porque a gente é sexta-feira, mas aí, filhos, aí, sexta-feira, palavra, não, eles são aqueles que nunca faltam. Eles nunca faltaram. Então eles preferem estar no terreiro que estar na balada. Então eu acho que é algo positivo, né? Não que a balada não seja bom, né? Talvez seja bom, não gosto, não deve ser bom. É uma escolha, né? É uma escolha, né? Eles fizeram a escolha deles, né? Então acho que a balada deles é aqui. Então eles se reúnem aqui, eles confraternizam, eles vivenciam esse terreiro com amor, com paixão. Então eu não vejo nada de mal. Eu estou falando porque eu via o adolescente, eu acho que se ele está com o que ele quer, porque o adolescente hoje em dia não é como antigamente, né, que falava assim para o pai, ele contesta. Sim. Ele não faz se ele não quiser. O mundo inteiro, né? Eu acho que essa geração evoluiu, né? Essa geração não é como a antiga, anterior. Ela já tem um querer muito forte. Ele faz o que ele quer. Se não quiser estar aqui, ele não está. Não estão presos aqui. E esses jovens, eu acho que engrandecem demais a religião. Porque eles trazem a jovialidade, essa esperteza, eles amam, eles gostam do que eles fazem, eles pesquisam muito, eles debatem. Eu acho interessante, principalmente pelo fato de que a Umbanda é uma religião de jovens. Sim. Eu acho que em algum tempo foi religião de velhos, né? Eu sou mais antiga. Mas hoje, olha você, Pedro. Sou jovem. Sim. Já é jovem. Eu não sou tão jovem, eu sou super jovem, mas por dentro. Isso que é importante. A jovialidade está total na interesse. Você está visitando muitos terreiros. Olha para o corpo mediúnico. Está muito jovem. Sim. Acho que reciclou. O teor humano, não acho que reciclou bem. Acho que a gente poderia dizer então que é até a própria evolução da Umbanda, né? Acredito plenamente que sim. Os jovens são bem serios na Umbanda e eu vejo, observo os meus aqui, eles adoram. Eles trocam qualquer balada, qualquer festejo por uma gira de mundo. E porque parece que quando acaba a gira, você Gosto. isso Quer ficar no terreiro. não é desenvolvimento, eu tinha que botar por fora. O Rafael, do Panela Talvez, eu tinha que pegar pelo braço, botar no carro e deixar em casa. Porque eles querem ficar aqui, eles querem ficar aqui, eles continuam confraternizando, conversando sobre o mundo. É difícil. Tem que começar a saber de acabou, embora viver a vida, outras coisas, até nisso, né? Sim. E essa molecada vai levar o nome da Umbanda adiante aí. Sim. Eu acredito que esteja. A gente tem, eu ia falar do privilégio que a gente tem, né? Nós estamos vivendo um momento da Umbanda que é bacana, nós estamos de transformação, né? nós estamos fortalecendo, então é uma coisa muito forte, né? Melhor palavra. Está crescendo. Melhor que evolução. A Transformação, transformação. Vai se transformando, sim. A gente até conversou isso numa outra entrevista com outro irmão sobre essas novas linhas que vem chegando. Então você via antigamente ali, a gente não pode perder a raiz. A gente tinha um caboclo, a gente tinha um preto velho, e a gente tinha um herê que não vinha da base. Era só um caboclo preto velho. É só deixar uma energia. Exato. Hoje tem um barulho. Hoje tem tudo. E quantas ainda, a gente até comentou, quantas ainda lá no futuro, lá na frente, talvez a gente não esteja nem aqui. Que não virão. Cheguei para nossas crianças também. Exatamente. Então acho que a gente não pode fechar ela. Exatamente. Não pode deixar elas quadradinhas. Então uma certa liberdade, Encaixotar as crianças. vivenciar um pouco, encaixotar as crianças. Que é o que está fazendo com a gente, né? Sim. E quando eu entrei para o de Umbanda, você imagina, eu tinha uma unidade aberta, né? Aí não pode. Eu estava já ficando quadradinho. Eu vou fazer a propaganda. O que me foi libertador assim, nesse ponto foi essa convivência com o Cláudio Pena Branca quando eu cheguei comigo. Tem uma outra visão. Porque se eu não tivesse convivência com ele, porque primeiro que eu. O primeiro impacto já foi tremendo, né? Porque algumas respostas vieram, mas a convivência mesmo de ir lá e voltar, de ver coisas novas, de dar a oportunidade de vivenciar outras coisas. No ano passado,
nós temos ritual com Toré, né? Está lá com a Sim. gente, né? Eu acho fantástico isso daí. Você vai abrindo algumas coisas na sua mente, né? É o que eu sempre falo, né? Eu sempre falo, por que não, né? Por que não? Por que não? A Umbanda é uma religião brasileira, é uma religião que sofre influência de praticamente quase todas as outras religiões. Por que a gente não pode pegar um pouco daqui, pegar um pouco dali, né? Dentro do xamanismo, trazer, tem irmãos que fazem trabalho de Umbanda com ayahuasca, né? O Jack faz. Fenomenal. Por que não? Por que não? Aí que tá, por que não? Não, porque Umbanda tem que ser assim, tem que ser assado. Desculpa, irmão, já foi, é lá atrás isso daí. Isso é um pensamento antigo que há de morrer Com certeza. com os novos, né? E uma coisa mais assim, que eu fiquei muito emocionado foi naquele ritual todo, o cacique Funiô, no final do ritual, ele falou assim que estava emocionado porque ele viu os ancestrais deles ali com a gente. Realmente. Ele é o vídeo, né? Isso não é um aceite do espiritual, dizendo, ó, Exatamente. tem axé, tem luz aqui. É maravilhoso. E que ter essa liberdade e dar essa liberdade para os nossos jovens, eu acho interessante que no futuro, talvez eles vivenciando coisas que a gente não vivenciou aqui. Sim. Mas faz essa vez, já não está lá? Está esperando a nova geração para poder se manifestar? Já vem uma cabeça nova, a gente está trabalhar agora a partir desse canal aqui. Isso, que Assim até como o no canal, Alexandre está sendo temos o canal, nós somos os canais, esse canal, Aparelho do Cavalo, qualquer nome. nós vamos até o nosso limite também, né? Sim. Nós não somos divinos maravilhosos como nós pensamos, né? Nós somos os nossos limites. Talvez tenha algo que a gente não alcance, mas eles alcançam, né? Nós não estamos aqui para ficar botando as asas dele. Nossa liberdade e nossa responsabilidade no seu todo, né? Bispo, a gente tem um foco, né, mais na banda, de fazer vídeos mais curtos, mas por nós a gente ficaria conversando de banda aqui 3 horas. 4 vídeos, né? Assim, queria fazer uma pergunta que a gente não fez para ninguém ainda. Peço licença para o Trevelino. O Cris mencionou agora, né, que a gente bebeu um pouco na fonte do xamanismo, do catimbó, da jurema e trazer isso para dentro da banda. E aí, olhando para o teu altar, né, a gente sabe que tem todas as casas, mas me veio isso na cabeça. A imagem de Jesus Cristo. As pessoas acham que a gente não crê nessa força. Você pode falar de Jesus Cristo dentro da banda? No final do nosso curso aqui, a gente, eu vou tirar as mãos aqui. Eu estou também. Estou emocionado, por isso que eu trouxe essa cena. Tirar as mãos e vou fechar a nossa guia com Nossa Senhora. Aí teve um dia que me veio intuitivamente e falou assim: agradecemos a Deus, o Pai Criador, e fazendo valer a máxima do nosso amado Jesus Cristo, que disse: onde mais a gente vai reunido em meu nome, eu também estarei. Agradecemos a presença de Jesus Cristo aqui no nosso terreno. E nesse dia eu não segurei, né? Porque onde que veio isso, né? Porque eu senti a presença dele. A gente faz uns trabalhos em alguns terreiros e incorpora o Oxalá, né? Eu aprendi a incorporar o Oxalá lá com o Comino também, lá no Cana Branca. E essa energia crística que vem na incorporação do Oxalá, eu não tenho dúvida nenhuma. Oxalá, Jesus Cristo, eles caminham na mesma vibração, eles vivenciam essa mesma vibração. E Cristo está com Umbanda, assim como o Oxalá também está com Umbanda. E eu não tenho dúvida que em toda a gira de Umbanda, eu acho que Jesus Cristo está lá também. Jesus está. Ele está junto com a gente. Com certeza. Porque ele é algo muito maior do que a religião. Sim. Existem religiões que abraçam Jesus como o seu símbolo máximo, mas ele é muito maior do que essa religião. Ele está com a humanidade toda, assim como o Oxalá também está. Ele é muito maior do que o culto na mãe urbana. No nosso curso infantil, a gente está fazendo fechado. Eu nunca tive a intenção de dar curso para outras pessoas, porque eu já estou em fase de formatação. Se um dia quando tivesse bem estudado, eu me sentir à vontade, a gente comenta isso. Dentro do nosso trabalho, do nosso estudo interno aqui dentro da casa, a gente sempre coloca essas energias, assim como o Luiz passou para a gente, e dando a entender que ela acontece em todas as culturas, mas cada um dá um nome, né? Oxalá é Cristo, é Hermes, Buda, é Krishna, então está em todas as culturas.
sincretismo à toa, não é à toa. Nós temos um cristão top, é cristão em banda. Né? Nós somos região cristã, talvez. Nós temos influências, né? Nós temos influência, né? Nós estamos parecendo um cristianismo também. Sim. Eu costumo falar assim na imagem, mas por que tem a imagem de Jesus e não a do Oxalá africano, né? Vocês incorporam o Oxalá, então você está incorporando Jesus? Não, não é isso, né? Então a gente tem que explicar. Né, quando estou explicando para alguém, eu tenho que explicar da seguinte forma: Jesus Cristo foi um cara que se iluminou pela fé. Né? É um ser pleno da energia que na Umbanda a gente chama de Oxalá. É um ser pleno de fé. Ele se iluminou por esse sentido. Por isso que na Umbanda, na nossa Umbanda, né, a gente fala que é o cara que representa a fé. É a imagem que representa a fé. E é o ponto máximo, né? É o branco, é a união de tudo, é o Criador. Então, a gente fala o cara, mas com todo respeito, né? A imagem, a força que está ali presente. Sim. Então, mas é um cara. São vários caminhos, né? No sentido religioso que nós praticamos, ele é o cara. Sim. Exatamente. E é a personificação desse sentido da religião, da religiosidade que nós temos dentro da Umbanda. Busca da verdade. E você vê que o altar de Umbanda tem uma estrutura, né? Sim. Uma estrutura geométrica, arquitetônica, que é um triângulo, né? Com Cristo no alto, irradiando para todos. Exato. Todos os desdobrados são ele e ele é todos, né? Ele traz essa energia no vertical e expande no horizontal. E esse é o que a gente recebe aqui dentro de uma casa. Então acho que ele é o canal. Com certeza. Ele é o canal para todos acontecer. A gente não canta para subir o Oxalá, não tem nunca isso. Está aqui eternamente, eternamente. Eu acho que a consciência do Cristo, eu acho. Tá dando para falar? Sim, lá. Eu acho interessante que eu estou assistindo os vídeos que o Marcelo está fazendo. Marcelo Gomes, né? Sim, São Gomes. Marcelo Gomes. Da Ele Bíblia, fala né? da Bíblia. Aí você vê como você pode ler a Bíblia de uma outra maneira, Sim, que o sim, Evangelho olhar, né? não entende. É uma coisa que é mais próxima da sua vida cotidiana. Sim. E do que você pratica como religião de Umbanda também é possível. Tem o livro do Norberto Peixoto, que é canalizado de Ramatiz, né? Tem uma parte que ele fala, né? O livro chama Umbanda Pé no Chão, para quem tiver interesse. E tem uma parte que ele fala os orixás na Bíblia. Ele coloca passagens e traduz. Então, isso aqui, ó, é Xangô, isso aqui é Ogum, isso é isso. Exatamente. E é isso mesmo, né? A gente dá nomes, né? Porque para a nossa vertente religiosa, mas Santa Bárbara é uma santa plena da lei, né? Que representa o que a gente chama de Yansan, mas a força é a mesma, a fonte é a mesma, né? Com certeza. Então precisa desse conhecimento mesmo e parabéns pro Marcelo, porque o trabalho realmente É muito bom. É uma maneira de foto muito. Você vai ser o próximo, hein, Marcelão? você não vai Os fazer. aguarde, não vai fugir da gente, não. Então, Bispão, muito bom o papo. A gente agradece de coração. Estava me conversando uns 12 anos. 20 vezes. Tem um ano de vídeo aí só. O assunto, Sim. nós falamos de pouca coisa. Com certeza. 0,001% do que É isso. É tão rico que geralmente a pessoa que vem pelo conhecimento nunca mais sai. Com certeza. Porque ele começa a desvendar e com uma porta com a janela e vai pela Bíblia. É algo infinito. E aí quando ele chega, fala, pô, me formei no sacerdócio. Eu não sei nada de Umbanda. Aí você começa a pensar ao contrário. É agora que começa. Agora que eu vou começar. É agora que a gente começa. É que nem a faculdade, você não se forma. Quando depois de formado você vai falar. É quando você está executando, né? Fala, agora que eu tô... Exatamente. Aqui que eu vou aprender, que eu vou Sabe, saber mesmo. o médico, que ele faz um trabalho de desenvolvimento mediúnico, aí um dia ele tem um oratório, ele vai trabalhar com atendimento, né? Aí o sacerdote, isso aconteceu comigo, né? Ele me falou assim, agora você vai começar a desenvolver a espiritualidade, você tem uma convivência muito mais próxima com ela. Sim, com certeza. Você vai aprender com exemplos, que você aprende muito mais assim, do que com certeza. Falando, né? Alguém te doutrinando, te ensinando alguma coisa, você vai aprender com os exemplos da vida, você vai ver nós consumimos nos problemas dos outros, né? Com certeza. Nas respostas que eles dão, Exatamente. como eles encaminham, E às como eles vezes, trabalham as muitas coisas, vezes, os conflitos. muitas vezes atinge a nós, né? 90%. O problema daquele consulente é o seu problema ali, né? A espiritualidade encaminha Eu acho que é uma forma. uma coisa assim que é mais gratificante do trabalho mediúnico, do atendimento da Umbanda,
você vai perdendo aos poucos o julgamento. Sim. Porque você começa a ver que tudo que tem em você também, você Você começa entendeu o processo, o tempo. Com certeza. a perde o direito de julgar. Sim. Julgar as pessoas pelas coisas que eles praticam. Com certeza. Em algum momento da tua vida, tu também. Também você reconhece aquilo porque sabe que tem você também. Por isso que às vezes fica bravo, eu não quero ver aquilo, porque é né? É a verdadeira escola da vida. Palavras do primeiro bispo de Umbanda. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bacana. Agradecemos. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Obrigado, Jack, porque está esperando a sua visita. Eu não sabia que era tão perto assim de mim. Pertinho. Eu falei, eu achei que era super longe. E vamos divulgar essa Umbanda maravilhosa, né? Com certeza. Tá certo? Tem muito ainda para os. Eu digo, somos mais uma banda. Somos, mas Somos essa banda. E esse é o objetivo, né? Mostrar para todos eles que Isso. cada um Que coisa é maravilhosa único que é isso. e somos só mais um. Não existe pouco, existe a Umbanda e nós somos só mais um. um. É isso. Exatamente. Então, galera, estamos chegando ao fim de mais uma entrevista com o Antônio Bispo. Fantástico. Do tempo dos filhos da vovó Maria. Agradecer a oportunidade de pisar nesse solo sagrado, agradecer a sua entrevista. Estamos todos descalços em respeito à casa, hein? Respeito à casa. Tem fundamento e a gente entra no fundamento da casa, com certeza. Muito obrigado. E isso é saber respeitar, né? E é isso que a nossa religião precisa. Que nós nos respeitamos antes de pedir respeito lá fora, né? Então a gente precisa disso. Tá certo? Então, curtam nosso canal, se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, comentem embaixo, tá? Marquem, divulguem, ajudem-nos a levar o nome da nossa religião adiante, tá certo? Se inscrevam no nosso canal, mais uma banda tá aqui embaixo para vocês, aqui no canto esquerdo do vídeo. Curtam nossa página no Facebook, mais uma banda, Instagram também, siga-nos lá. Axé, meus irmãos, Saravá Umbanda, Saravá a todos vocês, um grande abraço, somos só mais uma banda, hein? Axé.